Olá, povo do avivamento, gente amada. Estamos aqui falando sobre intercessão e eu quero começar intercedendo então. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, gente que mora no meu coração. Que o Senhor os esteja guardando e protegendo, dirigindo seus passos e conduzindo-os no caminho da santidade. Quero interceder pelas pessoas que estão investidas de autoridade em nosso município, nosso estado, nossa nação e também aos líderes desta terra, para que possamos ter vida mansa, que o Senhor derrame sabedoria sobre os justos e mande sentenças sobre os maus e injustos. Que a tua bênção esteja sobre teus filhos e que haja em nós, Pai, gratidão e reconhecimento, porque somos teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja do Avivamento. Então, estamos falando sobre intercessão, vamos falar hoje sobre o intercessor, que na verdade, todo discípulo, todo cristão é um intercessor, orando pela família, por amigos, por irmãos. O líder é um intercessor. O pai, a mãe são intercessores, porque se colocam diante de Deus a favor dos outros. No entanto, para se tornar um intercessor, é necessário, primeiro, comprometimento. Alguém que intercede deve estar comprometido com o Senhor, deve estar comprometido com as pessoas e tem compromisso com a tarefa, vamos chamar de tarefa de interceder. Sabe o que deve fazer, sabe que deve estar trabalhando diante do altar para beneficiar outras pessoas. Precisa ter confiança também e ousadia, compreender que Deus nos concedeu autoridade para pleitear a causa de terceiros. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, fala, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os tipos de demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Quando você ora por alguém, com este alguém presente, você toma toda essa autoridade ali, no momento. Quando você intercede por alguém que não está presente, você está tomando autoridade no lugar daquela pessoa. Se ela também tiver fé junto contigo, tanto melhor. Se ela não tiver, a tua fé vai ser suficiente. Essa ousadia precisamos ter. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, temos aqui a palavra é aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça. Nosso Pai vai nos receber, vai atender a nossa oração. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Como que nós entramos na presença do Pai? Aqui fala com ousadia. Com ousadia. Porque é como chegar na casa do nosso Pai terreno. A gente não fica cheio de milindres, cheio de cacuetes para nos aproximar do nosso Pai. Se você tem esses problemas de relacionamento com teu Pai da terra, quero dizer que é um problema, né? Mas diante do nosso Pai celestial, a gente não pode ter problema. A gente tem que ter ousadia. Por quê? Porque Ele abriu o caminho, o acesso à sua presença. Pelo sangue do próprio Filho, pelo sangue de Jesus. Ele tomou a iniciativa. Então temos um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Jesus rasgou o véu que separava o povo de Deus, né? Separava o lugar santo onde o povo estava do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Esse véu foi rasgado, podemos entrar na presença do Santo dos Santos, que é o nosso Senhor. Amém? O nosso Deus, o nosso Pai.
É preciso ter, é preciso ter fé, crer que o Pai ouve as nossas orações. João capítulo 11, versículo 40 em diante diz assim, Jesus, né? Eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Milagres vão acontecer por meio da tua intercessão. E esses milagres são para benefício daquela pessoa, mas também são para impactar multidões. O Senhor quer te usar poderosamente para que vidas conheçam ao Senhor. Eles vão enxergar as obras de Deus e vão crer em Jesus. Por isso precisamos ter ousadia, por isso precisamos crer, exercer a nossa fé. Não ficar ali orientado, guiado pelas nossas dúvidas. É normal, às vezes, a gente ter algum temor, algum receio, mas não podemos viver orientados por medos, por dúvidas e receios. Temos que viver pela fé, porque o justo viverá por fé. O Senhor vai te dar experiências grandiosas. Amar as vidas e ter sensibilidade espiritual para se identificar com a dor e as circunstâncias que a pessoa está vivendo. Hebreus 13, 3 fala, lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com ele, e dos maltratados como sendo vós mesmos também, como se você mesmo estivesse vivendo aquela situação. Então, o que os outros vivem, às vezes eles vivem porque eles estão sendo sentenciados segundo as suas obras, estão recebendo castigo porque aprontaram antes, né? Então, estão pagando por isso. Mas isso não deve gerar em nós simplesmente uma atitude de justiça, porque o amor vai além da justiça. O amor se identifica com aquele que sofre. E muitas pessoas que sofrem porque, vamos dizer assim, merecem, estão apenas colhendo o resultado daquilo que fizeram, daquilo que viveram. Mas em nós deve gerar uma compaixão. Jesus uma vez olhou para as multidões e viu que elas estavam exaustas. Exaustas por quê? Colhendo o que plantaram. Mas ele não as dispensou e mandou embora. Vão embora, vocês só estão vivendo assim porque vocês assim merecem. Não, ele teve compaixão. Compaixão quer dizer, se colocou no lugar delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Nós precisamos do pastor. O nosso pastor se chama Jesus, que se compadece de nós. Porque se ele não tivesse compaixão e misericórdia, o resultado das nossas vidas seriam aqueles que, antes de nós o conhecermos, nós continuaríamos até hoje colhendo. Mas graças a Deus nós fomos perdoados e terminou aquela colheita do passado. Durante um tempo a gente ainda colheu, mas passamos a semear coisas novas e hoje colhemos o resultado de uma nova semeadura debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Senhor. Amém? E esse sentimento, essa reação, nós temos que também ter em relação àqueles que estão sofrendo, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo. E muitos sofrem por causa de injustiças. E nós não vamos ficar satisfeitos porque eles estão sendo injustiçados. Nós vamos interceder, nós vamos rogar ao Pai. Como foi Daniel, por exemplo. Ele foi colocado numa armadilha e, por causa da sua fidelidade a Deus, foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu na cova? Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Aconteceu que, por causa da sua fidelidade, ele foi levado à cova, mas lá dentro da cova, o Pai o protegeu. Ele não impediu que ele fosse para a cova, mas ele o protegeu dentro da cova, para que os leões não o comessem. Ele foi tirado da cova
E aquele mesmo rei que havia determinado que ele seria lançado na cova, agora ele põe uma nova lei. Qual a lei? Todos vão adorar ao Deus de Daniel. Quando há fidelidade, mesmo com a injustiça, há um impacto nas multidões. Nós, por causa da nossa fidelidade a Deus, nós vamos mudar as leis de uma nação. Vamos impactar uma nação por causa da nossa fidelidade. A nossa fidelidade vai conduzir, vai impactar aqueles que promovem as leis. Os injustos serão impactados. E os justos vão tomar o lugar dos injustos. Vale a pena ser fiel. Nós vamos continuar sendo fiéis, mesmo que sejamos injustiçados. E se não somos injustiçados, nós vamos participar da dor daqueles que são e vamos interceder. E o Pai, o nosso Pai, vai olhar por eles. Amém? O intercessor, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 14 a 17, se refere ao discípulo que tem que ter uma atitude. Qual atitude? Estejam vocês firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava preso e ele olhou para o fardamento do soldado romano e, a partir daquele soldado, ele faz uma analogia, ele compara a atitude de um cristão com a atitude de um soldado bem vestido, bem armado. E ele usava então o cinturão da verdade, cinturão da verdade. A verdade, o que é a verdade? Uma vez Pilatos perguntou, e Jesus não respondeu para ele, mas ele já tinha falado antes para muita gente. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos usar o cinturão da verdade, não ficar com mentiras, com engodos, contando historinhas para nós mesmos, não fazermos o que Deus quer, né? Não justificarmos os nossos pecados, confessarmos como eles verdadeiramente são e assim vivermos uma vida reta. A couraça da justiça. O que é a justiça? A justiça é o ensino da palavra. Uma vez Jesus disse para os discípulos, lá no Sermão do Monte, vocês têm fome e sede de justiça? Bem-aventurados, vocês serão fartos, vocês conhecerão algo muito maior do que a justiça humana, porque a justiça dos homens olha para as aparências, para as obras, a justiça de Deus olha para mais profundo, ele olha para o sentimento, olha para o pensamento e olha inclusive para a intenção do coração. Tudo vai ser colocado sobre a mesa, não é? Você não pode julgar uma pessoa simplesmente por causa de uma atitude, por causa de um ato, né? A gente espera que as outras pessoas, quando nos julgarem, elas levem em consideração a nossa intenção. Às vezes a gente fala coisas, a gente não gostaria de ter falado aquilo. Falou. Às vezes a gente fala palavras que as outras pessoas interpretam diferente, infelizmente. Então nós temos que também nos colocar do outro lado, não é? Quando nos ofenderem, não vamos logo estar sentenciando aquela pessoa. Vamos levar em consideração outras coisas. Às vezes ela vai falar aquilo porque ela está vivendo um momento de angústia, um momento de irritação, né? Vai que ela esteja perturbada por algum conflito no trabalho, na família, e aí você chegou aí na hora errada e ela falou a coisa que não devia. Tenha misericórdia, né? Bem-aventurados, né? Usem a couraça da justiça. O justo, ele não age por aparência, ele age pela reta justiça. Os homens
julgam pela aparência, Deus pela reta justiça. Que nós sejamos justos, vivamos né? Vivamos a justiça e podemos olhar para os outros e ter eu chamo sempre de sentença, né? Que seja correta, que seja justa, baseada em muito mais do que aparência. Calçados com a preparação do Evangelho da paz, né? Nossos pés precisam estar calçados, né? Bem-aventurado. Lindos são os pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas, que anunciam o Evangelho. O Evangelho é boa notícia e a gente não pode parar. Que a gente esteja bem calçados para não ficar se machucando, né? Você se frustrou porque falou do Evangelho e a pessoa te combateu, te contrariou, falou mal de ti, então você ficou com os pés machucados e aí não vai mais? Frustrou, decepcionou? Não, nossos pés precisam estar bem calçados com as sandálias para que não se machuquem e continuemos andando. Existem muitas vidas que estão precisando ouvir a palavra de Deus e você vai ser instrumento de Deus para ser pai, para ser mãe de multidões. Há uma satisfação muito grande na paternidade espiritual. Você precisa ter filhos espirituais. Amém? O escudo da fé. O escudo da fé. O escudo aqui tipo assim, é o único que vai te proteger. Porque ativamente o escudo da fé você coloca no braço e você o movimenta. O cinturão, a couraça, o calçado e o capacete, eles são fixos. O escudo é móvel. E você precisa perceber, por meio da fé, como o diabo, como o mundo e como a tua própria carne agem contra ti para te paralisar, para te impedir o prosseguimento. Então, às vezes vem por meio de palavras, às vezes vem por meio de teorias, às vezes vem por meio de julgamentos. A intenção sempre do inferno é te paralisar. O justo, ele vive pela fé, não pelas aparências. Jesus falou: bem-aventurado vocês são quando perseguirem, quando falarem mal de vocês, perseguirem, disserem todo mal, fiquem felizes, exultai. Isso é a fé. Se você for olhar para a aparência, às vezes as pessoas que mais combatem você são as pessoas que você mais considera, não é? E realmente é assim, porque nós levamos mais a sério aqueles que a gente mais valoriza. E se nós ficarmos dando atenção a essas pessoas que a gente mais valoriza e que nos contrariam, que nos combatem, nós acabamos desanimando, desistindo, paralisando. Muitas pessoas paralisaram no seu ministério porque deram ouvidos a quem não deveriam. O discípulo usa o escudo da fé e se defende de todos os lados. Para quê? Para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. O capacete da salvação. Usa o capacete, porque nós somos atacados na mente. Toda vez que você assiste uma televisão, um filme, uma notícia, você está dando acesso, você está permitindo algum tipo de acesso. Não é? O acesso que o inferno muitas vezes usa. Quais os filmes que você assiste? Quais o tipo de notícia que você assiste? Que tipo de... Você está assistindo novela Vida Globo? Alguém disse assim que se você assiste uma tarde da Globo, você precisa 10 anos para corrigir. Porque eles vêm com todas as artimanhas possíveis. Você não estuda muito eles, mas eles estudam muito você. Você não presta muita atenção nas artimanhas, nas armadilhas que eles organizam, mas eles estudam muito a gente para saber como obter acesso à nossa mente, ao nosso coração, pelos mais variados meios. E aqui diz que é para usar o capacete da salvação. Sim, permanecer firmes,
sabendo que aquilo que está preparado para nós é muito mais glorioso e que as tribulações do tempo presente não são nem para comparar com a glória que está reservada para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, tem algo tremendo preparado para você. Tanto que o apóstolo Paulo diz assim: eu já não sei o que preferir, o que escolher. Estar com Cristo é tremendamente melhor, superior. Mas eu preciso estar com vocês porque preciso edificar você. Para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Mas eu preciso ficar aqui. Eu vou ficar aqui até que o Senhor quiser para poder edificar a sua igreja. Glória a Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma de ataque. Por isso, o discípulo precisa amar a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus, precisa estudar a palavra de Deus, precisa praticar a palavra de Deus, precisa pregar a palavra. É a palavra que é a espada. Aqui, de todos os outros são defesa, cuidado consigo mesmo. A espada é o ataque. O que é que você usa quando você vai falar da palavra para os outros? Os teus argumentos pessoais, as tuas lindas ilustrações, as tuas lembranças? Tudo pode ser útil, mas é a palavra. É a palavra. Contra os teus argumentos, todos podem ter contra-argumentos, mas contra a palavra de Deus, daí já não é contra ti, é contra Deus. E Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então, ministra a palavra, use a palavra. Quando uma pessoa está fazendo uma pergunta, não pense numa resposta. Faça para você mesmo a pergunta: o que é que Deus fala sobre isso? O que está escrito na Bíblia sobre isso? E o Espírito Santo vai trazer à tua mente para que você possa guerrear contra o inferno. Amém? Assim concluímos que um intercessor é alguém revestido de verdade, justiça, evangelho, salvação, fé, Espírito Santo, palavra de Deus. Um soldado é soldado o tempo todo, quer seja na intercessão ou em qualquer ocupação dentro do corpo de Cristo. Amém, queridos? O intercessor é quem está conectado com o Pai, interessado pelas vidas e está em unidade no ministério onde congrega. Porque nós somos atuantes em todos os lugares. Nós somos importantes no reino de Deus. Mas nós estamos envolvidos, congregados em algum lugar. É muito importante a gente estar congregando, estar congregado, porque ali as pessoas vão te conhecer e você vai conhecer as pessoas. Elas vão saber o teu nome, vão saber do teu testemunho, vão ouvir tuas experiências e vão acreditar em você. E você vai conhecer as pessoas com quem você está envolvido. Então nós podemos e devemos ser intercessores permanentemente. Por quê? Porque nós temos um coração conectado, primeiramente, óbvio, com o Senhor, mas um coração conectado com os nossos irmãos. Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, você vai ler ali o amor, você vai ver ali os dons, mas você vai ver ali o corpo de Cristo. Os discípulos conectados um com o outro. Tem discípulos que não congregam na tua igreja? Ora, amém? Glória a Deus, tomara que tenha milhares, milhões. Mas aonde você vai se expressar? É no lugar onde você congrega. É ali que você vai mostrar o teu testemunho e é ali que você vai colocar à disposição os teus dons para edificação, para aperfeiçoamento de si mesmo e do corpo de Cristo. Que glorioso! Que glorioso! Nós somos membros do corpo de Cristo. Ali na igreja tem um que é olho, ele enxerga mais as coisas. O outro é mais ouvido, ele presta mais atenção. O outro é mais boca, ele fala
com propriedade. O outro é mais coração. Ele tem mais compaixão, ele entende melhor o que o outro está vivendo, sentindo. O outro é mais, eu diria assim, ele é mais pulmão. É aquele que tem vigor, que tem oxigênio, que ele dá, né? Aquela pessoa de fé. Tem aquele que é mais a mão, ele está sempre querendo ajudar o outro, ele está sempre atento para aqueles que têm necessidades. Tem aquele que é pé, perna, né? Ele está na ativa, está sempre agindo. Glória a Deus, um é mais cabeça, porque pensa mais, analisa, raciocina, organiza. Glória a Deus, são muitos os dons, vários dons para abençoar o reino. Glória a Deus por aqueles que estão intercedendo, para que o inimigo não tenha êxito. Amém, amados? Não tenha êxito. O intercessor tem aquele que intercede no dia da crise. Vieram a Jesus muitos momentos, muitas pessoas numa situação de emergência. E ali ele orou e ali ele pronunciou as palavras de cura, curou 10 leprosos. Um deles voltou com gratidão, os outros foram embora. Fazer o quê, né? Mas aquele um recebeu não só cura de lepra, recebeu cura de tudo, inteiro. Então, glória a Deus. As pessoas vêm com necessidade, desceram com um paralítico do forro para baixo, onde Jesus estava, veio conduzido por 4. Jesus pronunciou a palavra de cura espiritual. Esses teus pecados estão perdoados. Logo depois ele disse, toma o teu leito, põe nas tuas costas essa cama e vai para a tua casa. Ele foi curado fisicamente, ele foi curado totalmente. Aquele que veio carregado, agora ele volta para casa carregando o seu próprio leito. Jesus quer fazer isso. Ele não quer que uma pessoa fique dependendo da outra a vida inteira. Não, ele quer purificar, curar a pessoa para que ela dependa somente de Deus e que ela possa ajudar outros a saírem da situação que vivem. Esse é o intercessor. Aquele que vem para o intercessor com pecados, ele tem que ouvir uma palavra de conselho, mas tem que ouvir a oração de cura. Aquele que confessa, ele expressa, ele expõe o seu pecado e ele recebe a cura por meio da oração. E tem aquele que é o intercessor que vive em intercessão, né? Pessoas que estão sempre enxergando, sempre ativas. São aqueles que podemos chamar assim intercessores da guerra. Gente que está sempre ali espiando o que o inferno quer fazer. E o que ele faz? Ele busca, com a sua atitude espiritual, vencer o maligno. Porque a atitude de vencer o maligno, às vezes não é uma oração para Deus. É palavra direcionada para que o inferno saia dos lugares. Onde está o inferno? Às vezes pensamos que está lá num despacho, lá na esquina, nas pipocas jogadas pelas ruas da cidade, e está também. Mas quais são os grandes formadores de opinião espiritual? Pense bem, eu não vou falar aqui, você vai saber. Você que é intercessor de guerra, você vai saber atuar em nome de Jesus para proteger os teus irmãos e para derrotar o inferno. Amém? Vamos interceder, vamos ser intercessores e vamos conquistar muitas vitórias no nome e no poder que há no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença a vida de cada um desses irmãos e que a Tua mão de poder os proteja contra toda a obra do maligno, que o Senhor lhes dê vitória e que eles sejam transformados de soldados em generais de guerra, para a Tua glória e para o benefício de muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido, querida? Você recebe? Eu te abençoo. Em nome de Jesus, vai e faça a obra com toda a armadura de Deus para vencer, para derrotar o maligno, para glorificar o nome do nosso Pai.
Amém? Graça e paz.